Então, gente, bem-vindas! Bem-vindas a esse live do Zoom. Já estou reconhecendo várias de vocês. Que alegria, amor. Tá todo mundo bem? Todo mundo jóia? Maravilha. Então, queridas, hoje eu gostaria bastante de abrir para vocês fazer perguntas, comentários, nem mais do que eu ficar falando, eu gostaria muito de poder ter essa troca e poder dar para vocês algumas respostas que tiverem, tá? Então, fiquem bem à vontade, porque agora já produzimos o tema das pomadas, né? Dos preparos dos remédios naturais, teve o do reboço, teve o do pré-natal empoderado, né? E o que mais que a gente teve? Lembra que mais que teve? O primeiro. O ultrassom natural, né? Ultrassom natural. Então, já são 4. E agora estamos na produção do número 5, que está assim, muito perto do meu coração, que tem o tema do poder feminino para o parto, né? no nascimento, no parto. E a gente já está assim, bem na parte quente da edição, para poder lançar agora que começar o mês de junho. Mas eu gostaria de saber se vocês estão com alguma dúvida, alguma pergunta, ou simplesmente trocar e fazer uma conversa com vocês. Então, o microfone fica aberto para as partilhas, tá? Quem quiser falar. Ou também se apresentar, porque tem gente que ainda não se conhece ou não nos conhecemos. Alice, você quer falar quem você é para o pessoal? Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Alice, eu sou amiga da Nauli e eu ajudo ela a organizar os workshops e retiros dela quando a gente faz isso aqui no Rio. E estou ajudando ela a divulgar esse projeto agora online também. E aí estou agora pela primeira vez aqui participando dessa live, super legal, estou curtindo. E vou então aproveitar e lançar uma pergunta que eu fiquei com dúvida quando eu vi o vídeo do ultrassom natural. Qual que é o tempo que a gente, em que momento da gestação que a gente pode começar a fazer ultrassom? Assim, você acha que faz sentido fazer e que apalpando a gente já começa a sentir com clareza? Olha, a resposta não é só uma. A partir de que a mulher está grávida, eu já faço. Então, óbvio que entre mais pequenininho você tem que inventar. É mais uma brincadeira energética, amorosa de tomar em conta e de honrar a presença do bebê, né? E de que a mulher, mesmo que ela está grávida com uma gestação ainda de poucas semanas, ela está 100% grávida. Então, eu realmente gosto de fazer aquele ultrassomzinho natural do bebê mini e fazer aqui bastante enfeite para tomar espaço da barriga. Mas quando que a gente já consegue sentir, apalpar a posição do bebê, geralmente, sem dúvida nenhuma, a partir de 30 semanas. Mas às vezes dá para sentir com 26 semanas, 27. Vai depender bastante da musculatura abdominal da mulher. Aquelas mulheres com um abdômen bem musculoso, às vezes é um pouco menos fácil de apalpar. Mas também pode ser uma mulher que já teve 1, 2 gestações anteriores, a musculatura está um pouquinho mais laxa e dá para penetrar os dedinhos sem machucar, sem forçar e sentir talvez com 27 semanas, sabe? Mas com 30, assim, uma pessoa com experiência já bem tranquilo sentir a posição. Legal, obrigada. Isso. Para quem está só agora chegando, a gente está abrindo o microfone para tirar dúvidas e as perguntas suas, para poder ter umas trocas legais, porque já estamos, né, agora por lançar
o vídeo workshop número 5. E de todos os outros que a gente já criou, a gente realmente não tem tido muito tempo, né, para trocar suas dúvidas. Então, fique à vontade, tá bom? Boa noite, meninas. Boa noite. Eu sou a Cané e eu tenho uma dúvida que eu acho que deve ser bem simples. Sobre a pomada, né? A preparação da pomada medicinal. Tem escrito assim no vídeo, remédios naturais para o parto. E aí minha dúvida se tem alguma utilização aquela pomada específica durante o parto ou não, ou se enfim, medicinal para outros momentos. É isso. Então, eu gosto muito de usar ela para, primeiramente, para as barrigas, né, para evitar estrias, porque ela dependendo da planta que você usar, no caso, por exemplo, a babosa, ela vai ajudar a reconstituir a pele para evitar estrias. Mas eu uso ela direto para o períneo, na hora de massagear o períneo para o parto. Tá? Vocês vão ver no próximo vídeo, que vai sair agora daqui a uns dias, vai ter várias imagens de bebês coroando. E vocês vão ver eu colocando a mão, passando a pomadinha. Então, ela é maravilhosa para ajudar ao períneo esticar, para dar elasticidade, para relaxar. E essa massagem é muito boa. Eu uso ela também para os toques vaginais, né? Porque ela é bem lubrificante, muito nobre. Ela não tem pessoa que faça alergia para ela realmente, a menos que seja alguém com alergia para a cera da abelha, né? Ou azeite de oliva. Para a bundinha do bebê, para os mamilos, né? Realmente tudo que precisa de uma lubrificação e de uma proteção que ajude a sarar a pele, ela serve, tá? Ela serviria também a pomada, só pegando o gancho do que a Caneia falou, ela serviria também para lacerações? Para depois do parto? Sim. Eu não uso para as lacerações, porque eu sinto que o tecido mucoso, né, da vagina, quando chega a lacerar, eu acho interessante não colocar óleo ou gordura, que a gordura, ela poderia, quando ela tem cera, por exemplo, ela poderia criar uma camada que separa um lado do outro, né? Que são os lados que precisam se juntar para cicatrizar. Então, eu não usaria uma pomada com cera de abelha numa laceração, mas eu uso direto um óleo, um azeite de oliva com ozônio, ou se vocês quiserem preparar um azeite só com arnica ou só com a calêndula, sem deixar ele grosso, bem levinho, poderia usar sim, tá? Mas não com a cera de abelha. Pensando que ela pode fazer uma barreira, né? Que não permita grudar. Tá bom? Obrigada. Claro. Quem mais tem alguma dúvida? Curtiram do vídeo? Vocês conseguem os ingredientes? Alguma de vocês já tentou preparar a pomadinha? Ainda não. Parece que nessa pandemia, nessa quarentena, não, o dia passa rápido, né? Pelo menos na minha vida, começou o dia, já acabou, eu estou precisando de mais horas no dia. E interessante, né? Estando em casa, a gente acaba fazendo muitas coisas e o tempo voa. Eu acho que eu às vezes penso assim que eu gostaria de ter 48 horas em cada dia para dar conta de tudo que eu quero fazer. Mas eventualmente chegarão para preparar. E é muito legal preparar pomadas que não dá para comprar
na conversa que eu acabei de ter do Zoom com as mulheres da fala espanhola, elas tinham perguntas sobre o uso da placenta para preparar a pomada. Vocês gostariam que eu fale um pouco? Sim? Então, como que vocês vão preparar uma pomada com placenta? Vocês vão pegar e fazer, a partir da placenta fresca, uns filezinhos. Vão deixar ela assim, filezinho, e talvez para 1 litro de azeite, 1,5 litro, pode colocar um punhozinho de filés da placenta fresca, e vocês vão colocar ela no azeite do banho-maria, no mesmo tempo que vocês estariam colocando a calêndula ou a erva que escolherem, vão colocar a placenta e deixar cozinhando de banho-maria por 15 minutos. Aí, então, a essência da placenta, a substância nutritiva e curativa da placenta, ela vai para o azeite e aí vocês vão proceder para coar, né? Para passar pela peneira do pano. Então, podem também preparar. E seria interessante vocês usarem a placenta da própria mulher que vai usar o remédio, a menos que seja uma amiga ou pessoas conhecidas, por conta da segurança, né? Especialmente nessas épocas de Covid, ou se tiver HIV, ou se tiver gonorreia, sei lá. Às vezes a placenta não vai ser certificada de não ter algum patógeno. Então, se a própria mulher que está usando para a saúde dela, eu acho que não tem problema nenhum. Ou uma amiga que esteja bem confiante da fonte, né? Da onde que vem a placenta. Por uma questão de segurança, tá? Que mais perguntas vocês têm? Ou dúvidas ou colocações? Oi, Nauli. Oi, gente, eu sou Tânia, sou de Campinas. Eu fiz o curso com a Nauli em 2016, que foi um curso bem bonito, e hoje eu estou voltando, na verdade, como gestante com meu companheiro Du. A gente está de 15 semanas indo para 16, no meio de uma quarentena, né? Tem os desafios. Mas o que eu queria compartilhar, Nauli, é que, enfim, depois disso eu virei doula e tenho feito muito ultrassom natural e tenho apalpado, e agora que eu estou gestante, está muito legal a gente poder apalpar e sentir o tamanho do nosso bebê, sabendo, né? Assim, isso dá uma autonomia para a gente bem gostosa, né? Assim, então, acho que para as doulas e tal, a ensinar as suas gestantes a apalpar desde sempre dá uma sensação muito rica de que o bebê está ali, né? É uma sensação muito doida de que você fica tô gestante, não tô gestante, né? Assim, acho que eu comecei do segundo trimestre, tive bastante enjoo, tive bastante coisas, mas é muito legal. E para a pomada eu usei muito para fazer massagem, muito, assim, porque ela desliza de um jeito muito bem, assim. Então, acho que são coisas que eu recebo e que agora eu vou transformar em outras coisas agora na minha gestação. Sim. Eu acho que ela pode ser usada também para o sexo no pós-parto. Realmente, quando os ingredientes de uma medicina, de um remédio, são naturais, todos eles, e que eles vêm de uma fonte confiável, a gente acaba podendo quase que comer o remédio, viu? Tem um ditado bem lindo que é: se você pode comer, pode usar como medicina. E também, se pode usar como medicina, deveria poder comer também. Então, eu acho bem interessante poder usar essas fontes naturais e pensar com uma mente bem aberta de que outra maneira eu posso usar. E eu fiquei pensando aquele outro dia que eu uso essa pomada, assim, eu uso para tudo. Eu coloco no rosto, eu já coloco no corpo, como sou eu mesma que preparo, e eu tenho bastante, né? Eu uso realmente para tudo. E as mulheres agora estão adquirindo de mim muito mais para a bundinha dos bebês. Elas estão comparando, por exemplo, com a pomada da Veleda, que tem calêndula, que é muito maravilhosa, que é para assadura de bebê. Tem mulheres agora que estão preferindo usar
A pomadinha de babosa e calêndula para prevenção de assadura, porque ela não deixa ressecada a bundinha. E, enfim, tem gente assim realmente explorando e celebrando muito. E isso vai depender de vocês aplicarem ela e ver como ela, sabe o que? Especialmente na hora de preparar ela, se verifique e ela não, na hora de colocar na pele, que ela não fique sentindo que não penetra, porque quando é muita cera de abelha que vocês colocam, né, que passou da quantidade, ela parece que não entra na pele. Então tem que ser o suficientemente pouca para ela penetrar e manter uma camadinha bem fina de proteção. Por isso que é boa também para prevenção de assadura e para manter a umidade na pele e prevenção das estrias. Porque quando a gestante coloca só, por exemplo, azeite, óleo de amêndoa, óleo de girassol, aquele óleo que é direto, 100% natural, em meia hora não tem nada. Absorveu tudo e ficou a pele, sabe? Inclusive a roupa já levou. Mas nessa pomadinha, por ter aquela camadinha bem fina de cera, ela mantém umectação da pele por, assim, o dia todo, por horas e horas. Experimentem. Eu realmente gostaria que experimentem. É uma delícia sentir ela na pele. Tá? Eu acho que tem os microfones abertos, então dá para ouvir bastante barulho. De repente, fechem os seus microfones e só quando forem falar, liguem, tá? Eu queria fazer uma pergunta. Vai lá, Raquel. E depois a Gabi? Quem que começou? Pode ser. Raquel? Eu começo? Sim. Tá, então eu vou lá. Então, Raquel, meu nome. Essa semana eu contei um pouquinho da minha história no Facebook, não sei se está todo mundo lá. E eu tô gestante da Violeta, de 32 semanas. E eu queria fazer uma pergunta, Nauli, assim, é bem coisa de marinheiro de primeira viagem. Eu queria saber se, no caso de um parto com cesárea, a gente tem como fazer a coleta da placenta, se tem alguma recomendação especial para isso, porque eu li muito sobre o parto normal e não sei nada sobre esse outro procedimento que eu vou ter que passar. Então, eu queria saber se é possível e se você tem alguma recomendação de algum tratamento natural para cicatrizar depois, enfim, os pontos, essas coisas. Era isso. Então, Raquel, bom, eu acompanhei com certeza a tua história também no fórum do Facebook, com muito carinho, queria te abraçar bem forte, tá? E te dizer que também no parto cesáreo você pode pedir para a sua placenta ser guardada e entregue de volta para você. Especialmente se tiver uma doula, que ela possa ficar de olho na sua placenta, porque muitas vezes, mesmo se você pedir, se não tem uma doula, uma pessoa de olho, às vezes eles vão na rotina e já jogam. Então, se tiver alguém ali junto, ou teu companheiro no caso, se não tiver uma doula, só ficar de olho e lembrar para quem está acompanhando o parto de guardar para você poder levar para casa. E pedir que não seja colocada num produto de conservação, né? Que às vezes eles acham que é um produto tóxico e já colocam no formol, alguma coisa. Então, só para deixar um pouquinho, uma sacola sem o produto para você levar. E vocês podem, então, levar sua placenta e preparar homeopatia, pode preparar as cápsulas, pode preparar a pomadinha com ela. E se você souber que você está saudável, que não está com nenhuma doença, você pode comer a sua placenta, pode fazer vitamina, e usar de uma maneira que é como medicina, não do jeito que a maioria das mulheres com saúde estão fazendo nesse dia. Nessa época, mesmo na pandemia do Covid. Tá? Gabi?
Gabi, você quer conversar? Queria falar, amada? Oi, Naoli, oi, queridas. Não, Naoli, desculpa, eu estava tentando silenciar o meu microfone, mas eu tô aqui acompanhando tudo. Agora eu acho que eu entendi como faz. Desculpa o barulho. Tá bom. Tá bom. Raquel, ficou claro ou ficou uma dúvida sobre a placenta? Não, ficou claro. A outra coisa que eu queria saber se se eu posso usar placenta ou alguma outra coisa também para cicatrização da cirurgia, dos pontos da cesárea. Se tem algum remédio natural para isso, para cicatrizar mais rápido. Sim. Então, olha, o que eu considero assim que serve muito bem, tem várias coisas. Uma seria uma pomadinha com arnica, né? A arnica é muito boa para ajudar a cicatrizar e também desinflamar, ela é ótima. E eu acho que seria tranquilo você preparar uma poção que não necessariamente coloque cera de abelha, só o azeite com arnica. Acho que seria bem legal. Outra opção seria um azeite com ozônio, aquele azeite saturado em ozônio, que não é muito fácil de achar. Você pode entrar em contato comigo se você quiser, porque a gente prepara aqui em casa também. E o ozônio, ele tem uma capacidade de aumentar a oxigenação dos tecidos, por ter uma molécula a mais de oxigênio, aumenta a cicatrização por aumentar a circulação, e ela também é bactericida, é muito rápida para cicatrizar. Então, se você quiser, depois me fale, mas se não, já pode ir preparando o seu azeite com calêndula e pode pôr arnica, as duas juntas, tá? Aqui tem um comentário deixa eu ver, sobre colocar um absorvente na vagina ou um gaze dentro da vagina para depois do bebê nascer por cesariana, esse gás tira da vagina e passa nos olhos, nos ouvidinhos, no narizinho, na boca do bebê, para colonizar com as bactérias da mãe, né? É uma prática que está sendo feita, tomando em conta que as bactérias da mãe, elas vão trazer para o bebê uma imunidade maior e uma saúde maior, que é interessante para o bebê passar pela vagina para já nascer colonizado. Então, para bebês que nascem de cesariana, está sendo feito isso também. Você poderia conversar com a pessoa que for acompanhar seu parto cesáreo e ver se eles poderiam colaborar com esse, digamos que esse protocolo, né, de colonização, tá? Quem mais, amadas? Vocês estão pensando perguntando aqui sobre a palavra passe do fórum. Oi, tá me ouvindo? Patrícia, pode falar. Estou aqui, eu e Gustavo, e minha pergunta hoje a gente está planejando parto domiciliar e a gente também é de Campinas, e as parteiras, elas vêm do meio da medicina, né? Que mesmo chamando de não intervencionista, um dos receios que a gente tem é de não conseguir ter essa não intervenção no nível que a gente quer, né? E aí eu queria saber o que realmente é imprescindível que a parteira, quando está acompanhando o parto domiciliar, o que é imprescindível que ela faça? Porque a minha vontade é que a parteira fique na sala ao lado e apareça só se a gente chamar, né? Uhum. Oi? A gente tem uma doula. A gente tem uma doula que está acompanhando a gente, mas a questão é que a parteira é enfermeira, né? Então, por isso que eu gostaria de saber qual o limite que eu tenho que pedir. Sim. Olha, eu acho que o mais importante vocês fazer é conversar com a parteira, expressar para ela a sua necessidade, seu desejo de que ela realmente não faça nada e que ela esteja ali
só para caso que precisar. Porque se ela concordar, se ela puder sentir, se sensibilizar a sua necessidade de ter essa privacidade, esse respeito absoluto pela fisiologia natural do parto, ela provavelmente realmente vai até sugerir ficar na sala e vocês chamarem ela se precisar de alguma coisa. Vai ser bem complicado se na hora dessa conversa acontecer ela não se sentir à vontade, né? Porque se ela não se sentir à vontade, ela vai querer estar ali, talvez até presente. A questão é que na conversa vocês possam se adaptar e fazer um combinado, né, que fique confortável para todos vocês. E quando você pergunta o que é imprescindível, né, de ser feito, na verdade, nada é imprescindível. O que uma mulher precisa para parir, um bebê precisa para nascer, é a mulher estar num ambiente relaxado, entregue, o bebê nasce, o bebê biologicamente está preparado para respirar, para succionar o peito, a placenta normalmente vai dequitar, nascer. Isso tudo acontece no melhor caso. O que realmente a gente quer, enquanto parteira, é poder estar presente para ver se acontece alguma coisa fora do normal, para a gente poder ajudar e para a gente poder salvar uma vida, enfim, evitar uma catástrofe, né? Mas a maioria dos partos não precisa de nada. Então, se a parteira puder ter essa abertura, esse olhar de respeito, até de curiosidade, né? De, nossa, poder assistir, poder estar perto de um parto no habitat natural, né? Que é a casa da mulher. Num desenvolvimento fisiológico completo, é uma grande honra, um presente grande para qualquer parteira, porque, em geral, as parteiras temos uma vontade de fazer alguma coisa. Por exemplo, mesmo eu gosto muito de dar um apoio, por exemplo, para garantir que a mulher não lacere, para o períneo ficar intacto, para ela não ter depois que ter uma laceração que fique aberta, que fique dolorida. Então, quando a mulher está afim, né, eu pergunto se ela quer que eu proteja o períneo, passe a pomadinha, né? A maioria das mulheres quer, mas se chegar a ter alguma que fale, não faça nada, não toque em mim, me deixa, beleza. E claro, depois do parto, se precisar fazer alguma coisa e a mulher quiser ser suturada ou ser, enfim, auxiliada, então ela pode falar que ela quer. Mas é uma questão de combinar, porque por um lado é a filosofia de cada um e por outro lado vai ser na hora do parto. Eu já conheço também pessoas que queriam ter um parto que chama de desassistido, que na hora do parto vira bem longo, bem talvez até pesado, talvez ela ficou assim, nossa, o que está acontecendo? Ela quis ter uma parteira e a parteira virou uma cúmplice, né? Uma aliada, uma luz guiadora para ela. Então, eu acho que é bom ter abertura, flexibilidade e boa comunicação para, então, o respeito estar implícito, né? Um respeito para, inclusive, talvez o bebê está precisando de algo que você não se tocou, mas a parteira vai saber auxiliar para dar tudo certo. Então, eu acho que é uma questão muito de comunicação e de combinar. E de ver o que está acontecendo nesse parto específico, né? Porque não vai ser nunca uma questão de livro de texto ou de uma regra ou de uma lista de desejos. No parto a gente tem que improvisar muitas vezes. Se basear numa filosofia, num entendimento. Então não tem Pode falar. Então não tem necessidade de ficar, por exemplo, a cada hora auscultando o batimento cardíaco fetal para ver se está tudo bem. Por exemplo, se eu estou me sentindo bem, se está tudo bem,
e o trabalho de parto está desenvolvendo, precisa a parteira estar lá vendo se o batimento cardíaco fetal está ok? Olha, a resposta é que a gente nunca sabe, Patrícia. Vai ter a maioria dos partos onde o bebê não vai ter nenhum cansaço, nenhum problema, nem nada. Pode ser que exista um parto que pelo fato de ter ouvido, a gente conseguiu pegar um cansaço e deu tempo para virar a posição, para dar um oxigênio até para transferir e salvou a vida do bebê. Então, vai depender, por exemplo, se você não quer que a pessoa fique ouvindo, né, a parteira, você tem que assumir também a responsabilidade de, talvez o bebê ia precisar, mas não foi ouvido e não deu tempo de fazer nada. Você tem que ter uma responsabilidade muito clara, muito consciente. Eu, por exemplo, como parteira, eu tenho uma confiança muito grande na natureza, eu tenho experiência, eu vou ouvir talvez menos vezes do que eu ouvia quando era uma parteira mais jovem, mas não quer dizer que não vou ouvir nunca. Talvez eu vou querer ouvir, ou se a mulher está sentindo que ela quer ouvir para sentir uma segurança, a gente vai ouvir, mesmo que talvez não precisa tantas vezes. Mas eu não sei se vai ter jamais como garantir que sem ouvir não vai nunca ter um problema. Talvez poderia ter um problema que podia ter sido corrigido ou salvado se tivesse ouvido. Então você tem que decidir e conversar com a parteira. Talvez vai ter uma parteira que não se sente confortável com estar presente num parto que ela considera ser a responsabilidade dela, sem ouvir, porque se algo acontecer, se o bebê vir a falecer porque estava mostrando, mas ninguém ouviu, ela talvez não vai querer estar nesse parto, né? É uma questão complexa. É complexa. Tá? Obrigada. Imagina. Quem mais tem alguma pergunta ou partilha? Não, Nauli, tem uma pergunta. Eu participei de um parto, eu sou doula, eu moro aqui na Inglaterra. Eu participei de um parto semana passada que as parteiras não chegaram a tempo. Então, eu tive a honra de poder estar facilitando, né, esse parto que foi na água. Então, foi um pouco desassistido, né, porque não teve parteiras, mas eu estava lá para auxiliar ela durante o parto. Então, foi um parto, o segundo parto dela. Ela teve uma cesárea, foi o primeiro parto dela. E ela teve uma laceração de 2º grau. Quando eu cheguei já lá na casa dela, assim, eu vi que ela já estava em transição. Ela estava querendo ir pro hospital e estava super, assim, agitada. E então, a minha pergunta, assim, como que eu poderia estar auxiliando ela a ter evitado uma laceração, né, ela estando dentro da água. E, né, eu vi que ela estava bem, né, o bebê estava, né, assim, tinha ótimos sinais, ótimos e positivos sinais que eu estava percebendo nela, né, e no bebê, mas como que eu poderia ter auxiliado ela para evitar essa laceração de 2º grau dentro da água, né? Olha, mesmo que dentro da água a gente possa... eu acho que tem ali algum microfone aberto e estava captando os sons da família, eu acho, né? Para responder, o parto na água, mesmo que a gente imagina que a água é muito hidratante, ela não é hidratante para o períneo. Eu já vi lacerações fortes na água quando a gente não colocou alguma pomadinha, alguma manteiguinha que seja realmente lubrificante. Vocês já tentaram transar numa banheira de água? Bom, acho que deveriam tentar,
porque dá para sentir que o atrito, né, da água, ela lava a lubrificação natural da vagina e deixa ela meio ressecada, no sentido da lubrificação que desliza. Então, vai ser a mesma coisa para o parto. Eu sinto sempre que tem um parto na água, é importante colocar uma pomadinha com gordura, para então os tecidos pudessem esticar sem ficar ressecados, tá? A outra coisa, se você não vai colocar a mão e massagear o períneo, que eu acho que seria legal se a mulher gostar e sentir que está ajudando ela, é para a mulher respirar profundamente, assoprar na hora da cabeça estar coroando. Então, é assoprar, 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 para que a cabeça nasça com um ritmo devagarinho, meio que em câmera lenta, na hora dela brotar. Em vez da mulher fazer força muito dura, muito dramática, intensa, na hora de sentir vontade de fazer força e que a cabeça estoure, sabe? Porque quando a potência do puxo vem, essa potência, em geral, traz a cabeça com muita força para fora e isso não dá tempo para os tecidos esticarem. Então, se a única coisa que você tem como recurso é falar com a mulher, então fala para ela, dá uma assoprada na hora da cabeça nascer. Já se tiver manteiguinha, pode dar, ela até pode passar a manteiguinha ela mesma, na própria vulva, né, todo ao redor. Essa seria a minha recomendação. Vou abaixar um pouco essa luz, que eu acho que está estourando. Pronto. Alguma outra pergunta que tiverem? Ou alguma dúvida? Eu tenho outra pergunta. Pode falar. Voltando para a placenta, assim. Eu estou estudando, né, sobre o que está acontecendo do Covid, placenta, enfim. E aí eu vi que tem alguns estudos que revelam que o vírus não passa para a placenta e outros que já identificaram que tinha, né, material do vírus na placenta. E aí a recomendação geral das placenteiras está sendo suspender o feitio das medicinas placentárias por agora, né? Só que eu tenho pensado, assim, que é um desperdício também com mulheres e placentas saudáveis de uma placenta que é muito mais do que só um órgão, né? Tipo, toda uma questão energética e espiritual. Então, eu queria saber de você, assim, se tem alguma forma da gente estar seguro para fazer essas medicinas da placenta. Eu comecei a me questionar se a mulher talvez pode fazer o teste, né, do Covid, só que eu fiquei me perguntando em que momento seria, tipo, teria que ser no dia do parto, não sei. Enfim, aí se você tiver alguma indicação para ajudar. Então, Enea, eu acho o seguinte, a gente está sabendo bastante pouco sobre o vírus. Sabemos um tanto, mas todo dia aparecem novas evidências, novas características, novas mutações, inclusive, que estão deixando essa população mundial maluca, né? Porque essas mutações do vírus estão dando para parecer que a gente vai ter que conviver com o vírus por muitos anos, né? Porque, enfim, é um vírus que é potente e que tem muita vida própria e vai tentar sobreviver. Então, eu acho que não dá para a gente viver de uma maneira muito restrita, no sentido de, por exemplo, o que você falou, de deixar de aproveitar da riqueza da placenta. Eu acho que se a mulher ela está gestando, se ela for, por acaso, ter Covid,
quando ela parir, se a placenta dela também tiver Covid, é a placenta dela. Ela já tem Covid, ela já vai criar anticorpos, né? Ela já vai criar imunidade. Então, além de ter Covid, a placenta vai ter nutrientes, vai ter hormônios, vai ter riqueza. Então, se essa placenta é destinada para o consumo dela, eu acho que tudo bem. Essa é a minha sensação real, inclusive científica, porque eu de qualquer maneira, fora da época, eu estava falando sobre a placenta, sobre a época do Covid, se é ou não é recomendado a gente usar, né, a medicina da placenta, considerando que pode conter vírus do Covid. Amadas, vejam se vocês podem fechar seu microfone e só abrir ele quando quiserem falar, porque quando fica aberto, a gente fica ouvindo todos os pequenos sons das casas e das famílias. Tá? Vejam se vocês fecham seu microfone. Olha, Tiago, tiveste muitos os pés. E então, essas medicinas seriam usadas só pela mulher, né? Mas então, você teria alguma restrição de medicinas? Porque, por exemplo, as pomadas feitas com a placenta para o bebê, por exemplo, poderiam ser usadas ou não? Olha, a mulher gestante que tem Covid, mesmo assintomático, mesmo se ela não fez nunca o teste, se ela por acaso tiver Covid, ela vai ser a mãe desse bebê. Ela vai parir, ela vai amamentar, ela vai conviver com o bebê, né? Se ela tiver Covid, o bebê vai ter também. Se a placenta for usada para fazer uma pomada e for usada no bebê, eu acho que não vai ter problema nenhum, porque o bebê já vai ter ficado imune ao Covid que já teve. Ou o bebê vai morrer porque estava doente de Covid e morreu, mas não vai ser pela placenta, não vai ser pela pomada, vai ser porque tinha Covid e não resistiu, né? Que tomara que não seja o caso, né? Na maioria dos bebês que terão essa situação de ter contágio de Covid pela mãe. Mas não vai ser pela placenta que vai ficar doente. Se a mulher tiver Covid, a placenta provavelmente vai ter resíduos, mas a mulher que sobrevive, que é o bebê dela também, não vai ter um efeito nocivo a partir da placenta dela. Ela já vai ser imune, já vai usar com as vantagens e as qualidades nutritivas e medicinais da placenta mesma. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas para mim, assim, cientificamente falando, faz todo sentido, né? Óbvio que eu não usaria uma placenta de uma mulher para outra mulher, ou eu não faria uma pomada de placenta para dar para bebês que são de outras mulheres, especificamente para essa mulher e para esse bebê. Isso tem que ficar... Gratidão, querida. Tá. Naoli, faz muito, assim, emendando um pouquinho o que você está falando em relação à placenta, assim, né? Faz todo sentido essas informações que você está trazendo, mas, assim, eu sou doula também, e moro hoje atualmente em Curitiba, e o que a gente tem percebido muito é a resistência das próprias maternidades quando o parto não é domiciliar. Então, assim, pelo menos em algumas regiões, né, não só aqui, mas na região sul também, algumas cidades, eles não estão permitindo, né, você reter essa placenta, a mulher, né, ficar com a placenta e usar como medicação e como ela quiser, porque é de direito dela, mas devido ao momento que a gente está tendo muito essa resistência, né? Até podemos passar essa orientação,
trazer essas informações, mas a gente vê que existe um sistema que também nos impede, às vezes, de poder, né, utilizar dessa medicação tão rica, né? Nesse caso, Patrícia, a gente não tem o que fazer. Se o hospital não vai entregar para a mulher, você não vai ter esse material rico, né? Aí você já não tem mais opção. Então, a gente está falando realmente quando tem opção. E tomara que, com o tempo, né, os hospitais vão também permitir. Mas eu acho que agora a população está realmente numa atitude de choque e de ignorância, inclusive, né? Existe uma ignorância muito grande de todos nós. A gente ainda não está com muita certeza com o que a gente está lidando. Só que a gente também entende que o sistema imune de cada pessoa é único e cada pessoa vai lidar com esse vírus ou com qualquer outra doença de uma maneira bem particular. Então, enquanto a gente estiver refém do sistema médico, vai ter coisas que não vamos poder opinar e não vai ter opção. Aí a gente entrega, né? Se não tem. Tá? Alguma outra dúvida, amadas? Eu tenho uma dúvida sobre a massagem com o rebozo, que Jaqueline, não deu para ouvir você. Pode repetir? Não deu para perceber você falando. Fui só eu que não ouviu a Jaqueline? Ou agora? Ninguém ouviu? Tá. Tá dando para me ouvir agora? Agora sim. Pode falar. Eu fiquei com dúvida em relação à massagem relaxante que você ensinou a fazer com o rebozo, se eu poderia usar em puérperas e a partir de depois de quanto tempo após o parto. Eu já tinha um pouco de familiaridade assim com o rebozo, não com todas as técnicas que você ensinou da massagem, mas com confortável para fazer em uma puérpera 15 dias após o parto. Ela estava sentindo ainda muita dor no quadril, na bacia, e a gente fez algumas técnicas com o rebozo até onde ela se sentiu confortável e ajudou bastante, né, aliviou bastante as dores que ela estava sentindo, mas ela relatou que aquele manuseio de abertura das duas Ela está cortando. Ela dela batendo. Não dá para entender. Eu acho que eu estou entendendo. Deixa que eu repita. A manobra de colocar o rebozo para uma perna e ficar abrindo e balançando, e a outra não foi confortável. E eu posso entender... Para uma puérpera e para uma gestante também. Mas... Entendi. Então, você vai ter que adaptar. Se você for fazer essa sequência para puérperas, primeiro você vai falar no microfone aberto. Pode fechar o microfone, Jaqueline, eu vou dar uma resposta, tá? Embala o quadril da mulher, amarra ele com rebozo, deixa ele bem firminho. E eu evitaria fazer qualquer movimento que fosse de abrir a pelve, sabe? De separar os ossos da pelve, porque no pós-parto, o que a gente quer é para ela se compactar de novo, para as juntas voltarem, para ela ficar mais firminha. Quando o caso é de uma mulher gestante que também não está achando conforto, é porque ela está com bastante relaxina, né? O hormônio que deixa todas as juntas muito soltas e talvez está solto demais. Então, você faria um movimento mais fechadinho, só para ela sentir um relax e não abrir tanto.
Então, vai depender de cada mulher. Você vai perguntar para cada uma e começar pequeno e ir aumentando conforme ela sinta esse conforto, tá? Depois, eu vou fazer um vídeo sobre o cuidado de pós-parto, especificamente com reboço. Tem uma sequência específica para fechar o corpo da mulher, para deixar ela numa integridade. E eu vou criar esse vídeo ainda. Tá. Outra pergunta? Alguma outra dúvida? Naoli, tá ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Oi, Naoli, eu sou a Marina, que falou com você hoje cedo. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu já acompanho o seu trabalho há um tempo, então gratidão. A minha dúvida eu sou parteira, desde o parto do meu filho, né? Tem pouco, ele vai fazer 3 anos ainda, mas eu já comecei a atuar. E eu queria uma dica, assim, como se fosse uma mentoria, assim, para você me ajudar no seguinte: eu tenho estudado muito, muito, e o que eu tenho focado, assim, que estava me chamando muito, é saber o que fazer em caso de emergência. Só que aí eu comecei a ficar, tipo, muito... Deixa eu ligar o vídeo aqui. Só pensava nisso. Os últimos partos que eu fui atender, eu via emergências em todos os lugares, meus olhinhos ficavam buscando assim, e não é que aconteceram mesmo pequenas coisas. E aí agora eu estou sentindo de mudar, eu estou sentindo de estudar mais assim o seu curso, sabe, as ervas, as coisas tradicionais, e aí eu tenho ficado mais aliviada, que é mais leve, não é? Para mim, sobre isso. E também sobre o pré-natal, que você fez um zoom, né? Dois vídeos sobre pré-natal. Se você acha importante no pré-natal a gente também fazer um plano de parto domiciliar, como se a mulher fosse escolher o que ela quer no parto dela domiciliar também. Eu pensei em perguntar coisas assim como se ela quer que seja oferecido chás, homeopatias, se ela quer fotografia, quem vai estar responsável, em caso de transferência, a quem chamar, essas coisas. Você acha importante também para o aptidão? Sim. Olha, eu não chamaria de plano de parto, eu chamaria de conversas, né? Conversas para se conhecer, para a gente conhecer bem a gestante, entender o que ela sente, qual a filosofia da vida dela, os desejos, tudo que ela almeja, e também a dieta, né? Se ela é vegetariana, se ela gosta de fruta, tal. Na hora da gente conhecer ela, a gente vai poder se adaptar na hora do parto. A minha ideia sempre é de poder dar o maior prazer e os gostos da mulher o mais possível, tentar evitar tudo que ela não gosta, né? Se ela já é uma pessoa que fala, eu quero só, não quero nem ouvir a voz de ninguém, eu sou mais uma pessoa interiorizada, eu acho que eu vou querer tal e tal, para a gente poder respeitar o mais possível o que ela deseja. E, ao mesmo tempo, conversar com ela sobre, de repente, se precisar sair um pouquinho do que ela deseja, sempre vai ser conversado no parto. Né? Sempre vai ter uma conversa, mesmo que ela esteja em trabalho de parto, se você sabe que vai sair do que ela desejava, já vai conversando, olha, eu estou achando que talvez precisa de um toque vaginal, para poder identificar, porque eu estou achando que talvez não está descendo o bebê, ou talvez ainda tem um colo, talvez está inflamado, posso fazer? Enfim, essa conversa de colocar a mulher e a parteira como parte da mesma equipe, a gente está do mesmo lado. Não é uma coisa de antagonizar, eu vou fazer do meu jeito, não. É tentar fazer de um jeito que seja
bem coerente e bem adaptado à personalidade da mulher, né? Então, é muito mais do que um plano de parto. É uma adaptação, a gente vira é como um relacionamento amoroso. A gente tenta se respeitar mutuamente e, especialmente no parto, a gente tenta respeitar a mulher, porque é o dia dela, é o evento dela. E às vezes a gente tem que sair um pouco disso, porque a mulher pode ser que goste de tal e tal, mas não está funcionando para o parto dela. Ela talvez precise sair da banheira para poder parir, colocar pé no chão, talvez ela precise parar de ficar feita uma bolinha na cama e precisa sair e andar, né, e caminhar, rebolar. Mas isso tudo é conversado no parto. E acho que quando existe uma comunicação aberta, uma conversa, e que ela saiba que ela vai ser, né, primeiro do que nada, a protagonista e vai ser respeitada, ela vai ter um relaxo, uma confiança, uma abertura para sentir que nada do que vai acontecer no parto vai ser violento contra ela, né? Eu acho que é isso. E só para continuar o que você falou, amada, de você estava se preparando para complicações no parto e agora está querendo se preparar para soluções, né? Eu acho que a gente pode, em tanto que a gente se prepara para ser uma boa parteira, entre mais a gente sabe, entre mais a gente, por exemplo, eu tenho medo de hemorragia. Em vez de só ficar no medo, eu vou querer aprender o que se faz para prevenção de uma hemorragia, o que a gente faz para tratar uma hemorragia logo que começa, para evitar que ela seja uma hemorragia grande. Entre mais você poder se preparar, não vai ter medo, vai sentir só um preparo, só um olhar aberto, atento para você poder lidar com aquilo, sabe? É muito lindo essa mudança de paradigma. Em vez de ficar com medo das emergências, você fica preparada para acolher e tratar elas. E entre mais você estuda e aprende das diversas fontes, mais tranquila vai se sentir. Mais alguém gostaria de conversar sobre algo específico? Oi, Nauli. Eu, Juliana. Oi, Tudo Juliana. bem? Eu vi logo que eu cheguei que vocês estavam falando de laceração, mas eu acho que eu perdi o início. Por exemplo, aquela seiva sangue de dragão é uma boa opção para laceração perineal? Ela é ótima, né? A tintura sangue do dragão. Eu sei que ela é muito boa. Seja que a mulher lacerou e suturou e então vai pingar na laceração suturada, ou se não suturou, ela vai ter uma tendência a aumentar esse poder de cicatrização dos tecidos. Eu tenho usado ela e eu tenho visto resultados bem legais. Então, é interessante a mulher já ter em casa, né? Quem vai parir faz parte do kitzinho para ela ter, porque mesmo se não precisar para o parto, né? Para o pós-parto, qualquer laceração, ferida, enfim, para os auxílios, né? De feridas em casa, né? Porque quando a gente tem filho, em algum momento vai cair, vai abrir um pouco a pele, né? Fazer uma ferida. Ela é ótima. E também você falou da prevenção, né? Para não lacerar, os cuidados. A gente sabe que tem a massagem na véspera do parto, a oleação do períneo, né? E durante o parto, a vaporização é uma prática boa também de fazer, conforme a tua visão? Na minha visão, Juliana, eu sinto que o que mais funciona para evitar uma laceração é o relaxamento da musculatura pélvica. Por exemplo, a mulher está fazendo força, mas simultaneamente deixar o bumbum solto,
deixar as pernas mais abertas, em vez de colocar muita tensão. Porque a musculatura tensa, ela tem uma tendência maior a rasgar o músculo. Se a musculatura ela está mais mole, mais relaxada, quando a cabeça coloca uma pressão, ela vai ceder, sabe? Ela vai esticar e vai ceder. Então, o que eu faço? Eu faço uma massagem para convidar o relaxamento, sabe? Não é uma massagem de esticar os tecidos, é uma massagem carícia. É uma massagem para dar uma sensação prazerosa, gostosa, que convida a entrega. Às vezes a massagem vai ser na parte interna das pernas, na virilha, soltando. Às vezes vai ser nos lábios um pouco. Às vezes é com o dedo, né? Com a pomadinha, sobe, passa pelo clitóris, desce, vai no períneo. É uma carícia para convidar ela a soltar. Porque quando a gente está parindo, dá uma sensação bem ardida, bem esticada, parece muitas vezes para a mulher que ela vai explodir, né? Que a sua integridade vai desaparecer. Mas quando ela sente essa carícia, tem um certo prazer e às vezes chamar para ela abrir a boca, dar um beijo gostoso, né? Com o companheiro, soltar a garganta, para ela assoprar. Na hora que a cabeça está realmente esticando e começando a coroar, ela soltar, assoprar, para que a parte mais esticada nasça bem devagar. Porque o ritmo do nascimento da cabeça é crucial para evitar a laceração. Se o bebê nasce assim, pá, muito rápido, vai estourar, vai lacerar. Se vai nascendo devagarinho, vai ter uma tendência muito maior a dar o tecido mais elasticidade, tá? O próximo vídeo que vai sair agora, que eu estou bem emocionada, que a gente já está na edição, é um vídeo que é sobre o poder feminino no parto. Então, vamos prestigiar os partos de 5 mulheres, ou 6, acho que são. E vai mostrar essa massagem perineal, vai mostrar porque são mulheres que eu acompanhei no parto, vocês vão poder ver. E em todas elas eu usei a pomada que eu ensinei a vocês a prepararem, essa mesma pomadinha. Então se preparem que já vai sair em poucos dias, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá, maravilha. Eu tô olhando ali a Luana de Miranda. Beijo, Luana. Beijo todas. Eu estou muito feliz de ver todas vocês aqui nesse grupo. Sabe que uma emoção muito grande para mim é que a gente está aqui em casa produzindo material. Eu parto para um parto de noite, volto. A família toda está aqui na edição, escolhendo as imagens, conversando com as gestantes. Aí eu vou para um pós-parto, volto. Está sendo uma riqueza, mas de ver vocês aqui, que são quem vai e que está aproveitando, usufruindo dessas produções, me toca num outro lugar também, sabe? Eu estou sentindo uma massagem no coração de ver vocês todas. Parece que fecha, sabe? Toda essa produção, a fonte são as mulheres e os bebês, aí venho em casa produzindo e vocês são quem vão ficar bebendo, se alimentando, e me dá muita alegria, amores. Muita alegria. E eu acho que chegou a hora da gente dar um beijo, porque são as 6 da tarde. A menos que alguém quiser dar uma última, algo que esteja ali querendo brotar, e a gente então depois encerra. Tem alguém querendo... Eu só perguntar em relação à massagem do períneo. Ela é feita no expulsivo ou antes? É feito no expulsivo, Vanessa. Para fazer antes do parto, eu acho até bacana, porque a mulher vai sentir uma intimidade com o próprio corpo, fazer uma massagem, a companheira ou o companheiro pode também massagear, e ela voltar a ter um contato com o próprio corpo, assim, de confiança. E essa massagem pré-parto pode incluir
colocar pressão e ela sentir que estica, sabe? Para ela entender como ela vai lidar com essa sensação ardente na hora do parto, que é uma conexão na mente de acolher essa sensação que talvez não seja tão confortável, mas que vai ser bem-vinda. É mais uma conexão mental com o corpo. E já a massagem em si, aquela coisa mais de esticar mesmo, vai ser na hora do parto. E eu sou uma pessoa que sente que também não precisa ficar praticando que vai parir. O parto mesmo já vai dar abundante oportunidade de aprender. E a gente aprende fazendo, né? No sentido de que acho que a natureza não planificou para a gente ficar praticando o momento do bebê brotar. E eu estou falando especificamente que existe aquela bolinha que infla, o epiné, que chama, acho que é. E para mim não faz muito sentido, a menos que seja uma mulher com abuso sexual, com uma desconfiança grande do corpo, ou com histórias e memórias guardadas na área da ioni, na área genital, que trazem ela muita tensão emocional. Nesse sentido, pode ser bem interessante trabalhar com bastante antecedência para ela chegar no parto mais limpa, mais assim, filtrada e mais preparada. Mas para a mulher que não teve, que ela realmente tem uma relação saudável com a própria sexualidade, consegue tocar, olhar para a própria ioni, vagina, né? Se sentir bem, acho que só com um pouquinho de assim, brincadeira, né? Brincar, sentir, explorar, já vai ser o suficiente, e já na hora do parto ela vai aprender e vai sentir por primeira vez, talvez se é o primeiro bebê, aquela sensação que realmente é inimaginável, né? Até a gente chegar a parir, a gente não imagina. Não é todo dia que a gente permite passar um ser humano pela própria pelve, né? Pela ioni, pelo canal vaginal, e os nossos lábios abrirem para deixar a vida nascer. Isso acontece poucas vezes na vida e a gente está preparada. Ontem eu acompanhei um parto maravilhoso, no sentido que foi extremamente desafiador para a mulher. Assim, geralmente um desafio, mas assim, para ela foi extremamente desafiador. E a parte dela se entregar para permitir a vagina dela se expandir, abrir, ela tinha muito medo de lacerar. Então a gente trabalhou muito esse momento e foi passo a passo para ela poder abrir. E ela deu uma laceradinha mini dentro, mas não precisou nem um pontinho. E foi lindo, né, de ver esse caminho que ela fez. É muito emocionante o nosso potencial. Mulheres, somos muito poderosas, muito maravilhosas. Eu acho que com isso a gente fecha, concordam? Sim. E, amadas, vamos continuar em contato. Coloquem tudo o que quiserem ali no fórum do Facebook. Vamos tentar trocar entre vocês mesmas, entre a gente, para que nosso encontro de mês com mês não seja assim tão longe, né? E a gente se encontra no Zoom no próximo final de junho, tá? E eu acho que vocês vão gostar muito desse vídeo que vai aparecer em breve ali no nosso site. Tá bom, amigas lindas? Maravilha. Sim? Tá bom, então. Um beijo grande, amores. Se cuidem bem. Desfrutem muito dessa vida, tá? Tchau, obrigada. Tchau, Beijo, amadas. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada, Nauli. Vai. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite.